Irmãos queridos, o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 2, deixou essas palavras. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Agora vamos ler as palavras do Salvador Jesus em João capítulo 8, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O livro de Isaías, o profeta, ao profetizar, querido, sobre o Messias, cerca de 750 anos antes de sua vinda, ele fala de uma profunda escuridão espiritual que envolveu o povo de Israel com estas palavras. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão, a luz. Isaías 9, versículo 2. A escuridão que Isaías falava é a escuridão espiritual, ou seja, o de não ter comunhão com Deus através de um relacionamento com Ele. Era cego para as trevas de seu pecado. E a escuridão da separação de Deus sempre foi e é superada por meio de Cristo Jesus. Observe o que Isaías fala no capítulo 5, versículo 20 de seu livro. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías escreveu sobre um dia em que a luz viria de forma bem intensa no mundo. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías 9, 2. E o apóstolo João disse que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. João 1, 4, 5. Viver, queridos, em rebelião contra Deus e a sua vontade é equivalente a viver em trevas espirituais. Quando o Senhor comissionou Paulo, ele disse: livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrirem os olhos e os converterem das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos dos Apóstolos 26, do 17 ao 18. Paulo revelou-se um luzeiro para os seus contemporâneos. Meu desejo e o desejo certamente do nosso Senhor e Salvador é que sejamos luz também nas trevas, pois como nos advertiu João, o mundo jaz no maligno. 1 João 5, 19. E por esta razão, as pessoas que são dominadas por espíritos malignos, os levando a densas trevas espirituais. Por isso que vivem nessas trevas. Observe, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3, 19. Jesus disse:
De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz do mundo. João 8:12. Quando reconhecemos que Jesus Cristo é a luz do mundo, nos abrimos para uma jornada interior de transformação e compromisso com o Senhor e com o nosso próximo. Ao afirmar ser a luz do mundo, Jesus nos chama a viver sob uma nova direção, porque nos tira da escuridão em que vivemos e nos oferta uma esperança e um propósito para viver. Quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, a luz dele irradia, não apenas revela o caminho que devemos andar, mas expõe tudo o que em nós precisa ser transformado, curado e liberto. A luz de Cristo é uma fonte de vida, renovação e alegria, restaura o que foi perdido e concede sentido ao que parecia não ter valor. A luz e trevas são realidades antagônicas, opostas, que estão bem presentes em nossa vida e retratam a luta espiritual que travamos entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz, entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Jesus Cristo é a luz do mundo e o diabo o príncipe das trevas. Por esta razão, nós cristãos precisamos estar atentos à nossa maneira para procedermos, não como insensatos, mas como filhos da luz, isto é, como Deus nos deseja, como homens e mulheres iluminados pela luz de Cristo, pela luz do Evangelho e pela luz bendita do Espírito Santo de Deus. Lembra-te, meu irmão, minha irmã, nós que outrora vivíamos nas trevas, mas hoje vivemos na luz do Senhor. Devemos nos comportar como verdadeiras luzes, como ensina Paulo em Efésios 5:8, pois o chamado de Jesus para nós é que cada fiel seja um exemplo luminoso de fé, virtude, integridade e santidade, um testemunho concreto, de seguimento e fidelidade ao Senhor. Encerro esta pequena palavra com o ensino do apóstolo Paulo. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da luz nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5:5. Amém? Vamos orar. Grande e eterno Deus, a Ti os nossos tributos, louvores e adoração, porque só o Senhor é Deus. Obrigado por Jesus Cristo, Teu Filho, que foi luz para os nossos caminhos, para a nossa vida. Saímos das trevas, hoje andamos na luz, porque Cristo Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou à sua luz de glória. Obrigado, bom Deus, por este grande prazer, privilégio de pertencermos ao Senhor. Obrigado por mais esse encontro de fé. Que o Senhor abençoe cada lar, cada irmão, cada amigo, cada ouvinte da Tua palavra neste dia, em nome de Jesus. Amém. Um abraço em Cristo. Que Deus abençoe ricamente o seu lar, queridos. Até o nosso próximo encontro, se Deus nos conceder essa graça.
Por que te abates? Em Deus espera nos teus combates. Se entre males tu te debates, em Deus confia, Ele é fiel. Deus é o sustento da minha vida, dará conforto em toda lida. Ao seu descanso Deus te convida, ó minha alma, confia em Deus. Porque minha alma estás aflita, Deus te consola, te edifica. Só Ele guarda e santifica. Sê firme nele, que é fiel. Deus é o sustento da minha vida, dará conforto em toda lida. Ao seu descanso Deus te convida, ó minha alma, confia em Deus. Vigor e graça só Deus concede, com fé suplica, a Ele pede. Jesus o justo por ti intercede. Sê minha alma a Deus fiel. Deus é o sustento da minha vida, dará conforto em toda lida. Ao seu descanso Deus te convida, ó minha alma, confia.